Mansueto, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez à Brasil Conference 2026. Uma alegria ter essa conversa aqui com você hoje. Marcelo, eu que agradeço, obrigado. Eu acompanho o Brasil Conference há muitos anos, então vocês estão de parabéns pelos vários anos e dessa edição em especial. Tem sido muito interessante. Ficamos muito felizes com isso. Mansueto, igual o Henrique fez a introdução, você tem uma longa trajetória no setor público e em 2021 migra para um dos maiores bancos da América Latina, o BTG Pactual, como economista-chefe. Muita gente aqui da plateia quer trabalhar no mercado financeiro e também no setor público. Então conta pra gente o que é exigido hoje de você no setor privado que não era antes e no jeito que você analisa a economia brasileira, o que mudou nas suas perspectivas? Bom, vamos ver se eu consigo responder. Um primeiro ponto interessante é o seguinte, que as escolhas que você faz, se você vai iniciar a carreira setor público, setor privado, isso não é definitivo. Então, é muito comum pessoas que passam anos no setor público, inclusive isso é muito comum nos Estados Unidos, depois ir para o setor privado e vice-versa. É, eu acredito que, às vezes, com a experiência do setor público, você se adapta mais rápido ao setor privado, porque no setor público tem muita restrição. Muitas vezes a gente gosta de falar que o setor público é muito moroso em processo decisório, etc. Mas isso faz parte do funcionamento de qualquer governo no mundo. Você quer que o setor público as decisões sejam mais lentas, porque você tem que ter muito check and balance. No setor privado, as decisões são muito mais rápidas. Então, às vezes, quando você pega alguém com muita experiência no setor privado e vai para o setor público, tem uma certa dificuldade. Por mais brilhante que a pessoa seja, o processo de saída do setor público para o setor privado, às vezes eu tenho a impressão que até é um pouco mais fácil. Os desafios são diferentes. Em setor privado, por exemplo, você tem que ter uma boa comunicação, como também no setor público, mas o relacionamento com a imprensa é um relacionamento que não é diário. Então, no setor privado, quando você vai falar de um produto da sua empresa ou fazer uma análise econômica, que é o meu caso, você faz isso esporadicamente, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. No setor público, você tem que falar com a imprensa todos os dias, porque no setor público você está tratando de políticas públicas, então você tem que explicar. Se você não explicar para a imprensa tem o dever de publicar. Eles vão publicar algo que eles acham que está acontecendo, que é a proposta do governo. Então, relacionamento no setor público, quando você está em cargos de alta direção, você tem que ter um relacionamento muito próximo com a imprensa, de explicar as propostas, ficar aberto a críticas, etc. Relacionamento também com o Congresso. Quando você está no setor público, em uma democracia, qualquer proposta tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional, proposta de mudanças legislativas, etc. Então você tem que ter um bom relacionamento com o Congresso Nacional, então tem que conversar muito com o deputado e senador. Então, no setor privado, não. No setor privado, às vezes, tem uma proposta de mudança regulatória que afeta o seu setor, a sua empresa, então você estabelece um canal de comunicação enfim, com alguns deputados e senadores, mas não é algo recorrente, não é algo diário. Mas eu diria assim, tanto setor privado, setor público, capacidade de comunicação é importante nos dois casos. Você tem que saber explicar no setor público, secretário de Tesouro tinha que explicar economia para não economistas, para deputados e senadores, com formação diferente. No setor privado, um pouco também, que eu tenho que conversar de economia com o CEO de uma empresa que é brilhante, mas não é economista, é um engenheiro, ou é um advogado. Então você tem que falar dos temas econômicos sem também pesar muito no linguajar econômico. É uma coisa que quando eu estudei aqui me ajudou muito, porque aqui a gente tem uma abordagem mais multidisciplinar, muito mais intensa que no Brasil. Então essa abordagem multidisciplinar que você tem aqui nas universidades americanas ajuda muito a você comunicar da sua área para um público diverso de uma forma, enfim, eu diria, mais fácil. Mas a habilidade de comunicação, setor público e setor privado, é essencial. Não adianta você ter uma proposta de reforma muito importante, que as pessoas percebem como importante, se você não consegue explicar para a sociedade, não consegue convencer o Congresso Nacional. Pode ser a proposta mais brilhante do mundo. Aquilo pode não sair do papel. Então, essa habilidade de comunicar no setor público é essencial. E no setor privado também. Quando você vai lançar um produto, você tem que comunicar porque aquele produto é tão especial e é tão bom vis-à-vis seu concorrente. Então, a comunicação, muitas vezes, que você aprende no setor público, no setor privado, ajuda muito. Coordenação de equipe, nos dois casos, é muito importante. No Tesouro Nacional, como secretário, eu coordenava a equipe de quase 1.000 pessoas. Então, isso me ajudou bastante quando eu fui para o setor privado. Então, assim, são coisas que
tanto setor público quanto setor privado se fortalece. E, novamente, a mudança de um para o outro é comum. Você não tem, quando você toma a decisão de só, eu quero seguir carreira no serviço público. Tem pessoas que passam 15, 20 anos no setor público e depois mudam para o setor privado, e vice-versa. Então, assim, e essas decisões não são para sempre. Então, você pode passar um tempo no setor público, depois vai para o setor privado, ou vice-versa. Tem vários casos. O ex-diretor do Banco Central, Roberto Campos, ele fez a carreira toda dele no setor privado. Depois de muitos anos no setor privado, de 25, 30 anos no setor privado, ele foi ser diretor do Banco Central e passou 6 anos como diretor, não, presidente do Banco Central. Então, essas coisas são muito comuns. Perfeito. E aqui, o bom é que aqui é uma plateia de estudantes, né? Então tá todo mundo aqui para aprender e com você, diferente de falar com a imprensa, que tem que tomar tanto cuidado com cada palavra, né? Bora falar de economia, então, no Brasil, que é o seguinte. Por um lado, a gente tem alguns dados que mostram que o PIB brasileiro vem crescendo nos últimos 4 anos, uma média de 2 a 3%. A gente tem a Bolsa crescendo no ano passado mais de 30%. A gente tem também aqui pleno emprego, desemprego aí abaixo dos seus 5%. Mas, por outro lado, a gente tem alguns desafios. Dívida pública em relação ao PIB batendo 80%. A gente tem crescimento no gasto público bem significativo nos últimos anos. Então, conta pra gente. A economia está indo bem e esses problemas são passageiros ou a gente tem que ficar preocupado com o futuro? Vamos lá, a resposta é sim para as duas perguntas. A economia está indo bem, a gente tem que ficar preocupado. Por que a economia está indo bem? Assim, vamos lá. Quando a gente teve em 2015 e 2016 no Brasil, a gente teve uma recessão muito profunda. Em 2015, a gente teve uma queda do PIB no Brasil de 3,5%, em 2016, uma queda de 3,3%. 2 anos seguidos de queda de PIB no Brasil, isso não é comum na nossa história. Então, antes de 2015 e 2016, a última vez que o Brasil teve 2 anos seguidos de queda de PIB tinha sido em 1930 e 1931, quando o Brasil era um grande produtor e exportador de um produto, café, e a gente teve a Grande Depressão Mundial. Então, o que aconteceu no Brasil em 15 e 16 não foi algo comum. Foi fruto de vários erros, eu não quero culpar ninguém, erros vou colocar como nosso, como sociedade como um todo, e a gente, a partir de 2016, começou a tomar medidas para sair da recessão. Quando o Brasil saiu da recessão de 2015 e 2016, a gente teve 2 problemas. O crescimento médio da economia ficou muito baixo. O crescimento médio da economia brasileira em 2017, 18 e 19 foi 1,4% ao ano. Um país como o Brasil crescer 1,4% ao ano, um país que não é rico, um país de renda média alta, é um crescimento muito baixo. E nós ficamos no Brasil 6 anos seguidos com taxa de desemprego acima de 10%. A taxa de desemprego do Brasil em 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 6 anos seguidos, acima de 10%. Então, crescimento baixo, desemprego alto e vem uma pandemia. E quando veio a pandemia no Brasil, em 2020, o PIB caiu 3,5%. Quando foi 2021, se esperava assim, olha, se tudo der certo, se a pandemia acabar, o Brasil talvez cresça 2,5%. O Brasil cresceu em 2021 5%. Veio 2022, o Brasil cresceu 3%. Veio 2023, o Brasil cresceu 3,2%. Veio 2024, o Brasil cresceu 3,4%. E ano passado, que foi um ano de juro muito alto, que em qualquer país do mundo nós estaríamos discutindo qual seria o tamanho da recessão, o Brasil cresceu 2,3%. Então, um primeiro ponto importante, no pós-pandemia, o Brasil teve um ritmo de crescimento muito acima do que qualquer um de nós esperava. O mesmo aconteceu com os Estados Unidos e aconteceu diferente na Europa, que no pós-pandemia ficou com um crescimento muito baixo, em torno de 1%. Então, a gente realmente teve uma surpresa de crescimento nos últimos anos. A razão disso, alguns colocam que, olha, várias das reformas que o Brasil aprovou nos últimos 10 anos, isso aos poucos foi se transformando numa capacidade do país crescer mais. E também estímulo fiscal. A gente teve uma expansão muito forte de gasto público, que quando você tem expansão do gasto público, ajuda o crescimento, mesmo que não seja sustentável. Em decorrência de um ciclo tão forte de crescimento, o desemprego do Brasil caiu bastante. Quando a gente saiu da pandemia, a taxa de desemprego do Brasil era 14%. O desemprego hoje no Brasil é em torno de 5,4%. 5,4% para um país como o Brasil é pleno emprego. Quando a gente olha toda a série histórica do IBGE atual
da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, que a gente chama PNAD, que começa em 2012, nunca o Brasil teve uma taxa de desemprego tão baixa. Então, o pós-pandemia para o Brasil teve essa surpresa de ser um país com crescimento forte, com a queda muito forte de desemprego e aumento, claro, de salário real. Então, nesse aspecto, a gente tem uma notícia boa. Além disso, todos os anos pós-pandemia, 21, 22, 23, 24, 25, e esse ano não será diferente, o Brasil teve saldos da balança comercial, tudo que a gente vende para o resto do mundo, menos o que a gente compra, maiores do que qualquer ano da história do Brasil, antes da pandemia. Antes da pandemia, o ano de maior saldo da balança comercial do Brasil, se eu não me engano, foi 2017, quando o Brasil teve um saldo da balança comercial de 54 bilhões de dólares. Depois da pandemia, em 2021, a gente teve um saldo de 60 bilhões de dólares, em 2022, 62 bilhões de dólares, em 2023, algo aí perto de mais de 90 bilhões de dólares. Então, nos últimos anos, em torno de 75, 80 bilhões de dólares, em média. Então, o saldo da balança comercial do Brasil ficaram muito altos no pós-pandemia. Então, foram várias notícias positivas para o Brasil pós-pandemia e reformas importantes, que às vezes passa despercebido. Algumas muito importantes. Reforma da Previdência. Vamos lembrar o seguinte, que até 2019, o Brasil era um país que as pessoas se aposentavam em média, por tempo de contribuição aos 54 anos de idade. Um país que as pessoas se aposentam em média aos 54 anos de idade, a chance de dar certo é muito difícil. Além disso, nós estamos num país que metade dos domicílios, em pleno século XXI, não tem acesso à rede de esgoto. Por quê? Porque investimento em esgoto, em saneamento, era estatal. Há 5 anos atrás, o Brasil mudou o marco regulatório de saneamento e, desde então, vários estados no Brasil têm feito concessão de serviço de saneamento, independentemente da filiação partidária do governador ou governador eleito. Então, é algo que pegou o investimento privado, hoje está investindo bastante em saneamento. Além disso, o Brasil aprovou, da mesma forma que a gente quer agência reguladora no setor de energia, no setor de telecomunicação, na parte de remédios, que é a Anvisa, independente, sem tanta influência política, a gente tinha um grande problema que um dos ativos mais importantes para o país é a moeda, e o nosso Banco Central não era independente. E, finalmente, no pós-pandemia, em 2021, o Brasil aprova a independência do Banco Central. Então, é uma série de reformas. O Brasil, há 10 anos atrás, todos os grandes projetos de infraestrutura do Brasil, 70%, 80% do funding vinha de banco público, vinha de financiamento de bancos públicos, em especial do BNDES. A partir de 2016, quando a gente começou a reduzir o subsídio de crédito de bancos públicos, a gente teve uma enorme expansão do mercado de capitais no Brasil, em especial o mercado de emissão de dívida privada. É a troca da TJLP e TGP. Exatamente. Vamos lembrar o seguinte, que se a gente voltar 10 anos atrás, o total de dinheiro novo que as empresas levantavam no Brasil, com IPO, follow-on, emissão de dívida privada, tudo isso somava mais ou menos 110, 120 bilhões por ano. Hoje é um pouquinho maior, 800 bilhões por ano. Então, você teve um enorme crescimento de mercado de capitais, que é muito saudável também para o financiamento dos projetos de infraestrutura de todos os governos desde então. Então, tudo isso melhorou. Então, quando olha indicadores econômicos, o Brasil melhorou bastante. Qual é o problema? O problema é que a gente gasta muito. A gente está falando de um país que não é rico, é um país de renda média. A carga tributária do Brasil é 34% do PIB. A carga tributária média da América Latina é 22% do PIB. E apesar do Brasil ter uma carga tributária tão alta, que é muito próximo da média dos países do OCDE, a gente está com as contas no vermelho. O governo, o setor público no Brasil gasta mais do que arrecada. Quando a gente olha para esse número, que se chama resultado primário, receita menos despesa, sem incluir pagamento de juros. O Brasil tem hoje um déficit na casa de 0,5% do PIB, e quando a gente inclui o pagamento de juros, esse déficit, que a gente chama déficit fiscal ou déficit nominal, é 8,5% do PIB. Para a gente fazer uma comparação internacional, os Estados Unidos hoje têm um problema fiscal, a França tem um problema fiscal, a Inglaterra tem um problema fiscal. Mas em todos esses países, França, Inglaterra e Estados Unidos, que estão com problema fiscal, o déficit fiscal, o déficit nominal, é entre 5% a 6,5% do PIB. No Brasil, é 8,5% do PIB. Isso claramente não é sustentável, e o que define o crescimento da dívida do setor público é o déficit nominal. Então, mesmo com um crescimento forte, a dívida do Brasil está na trajetória de crescimento. No início desse governo, a dívida pública era 71,7% do PIB. A gente deve terminar o governo com a dívida na casa de 82% do PIB. Então, a gente está falando de um crescimento de mais ou menos 10 pontos do PIB num período de 4 anos.
e não é sustentável, e o nível de juros, como a dívida está na trajetória de crescimento e tem um risco fiscal, e você não consegue saber exatamente quando a dívida do Brasil vai pelo menos parar de crescer ou se estabilizar, os investidores cobram um custo muito caro para financiar o governo. As taxas de juros que o Brasil paga hoje, elas não são normais e não é sustentável. O juro curto é o juro definido pelo Banco Central para reduzir a inflação, mas eu tenho um juro longo. O juro longo é aquele juro que o Tesouro Nacional tem que pagar para as pessoas comprarem o título do governo por 10, 20, 30 anos. O juro real no título hoje, que o Tesouro Nacional vende semanalmente, o juro real é 7%. Então, para o governo vender um título de 10 anos, ele tem que pagar um juro que é a inflação mais 7%. 7% de juro real não é comum em nenhum lugar do mundo. Isso é disfuncional, porque você pode duplicar o seu patrimônio real no período de 10 anos, aplicando a um juro real de 7% ao ano. Claramente, isso não é sustentável. Então, isso é um problema. Eu trabalho com parcerias público-privadas no setor de infraestrutura, então sei bem essa dor. Vamos falar de solução? Que é o seguinte, é a proposta da conferência, né? Não é só falar de problema. Quando a gente fala de crescimento da dívida, tem duas soluções. Aumenta a receita ou reduz despesa. Acontece que no Brasil, a gente está batendo recorde de arrecadação. E ainda assim a dívida está crescendo. Então, pelo visto, é corte de gastos. Alguns economistas, inclusive você em algumas palestras, em entrevistas, falam que algumas medidas poderiam ser desindexar do aumento do salário mínimo, alguns benefícios previdenciários, desvincular do aumento de receita o Fundo Constitucional do Distrito Federal, as verbas de saúde, dar mais autonomia para os estados e municípios, o como que eles vão gastar. E eu vou além. Agora, coisas minhas, tem coisa para cortar, né? Eu diria que Bernardo Api, que está aqui na palestra, vai gostar. Cortar alguns subsídios fiscais para empresas. Tem muita emenda parlamentar, mais de 50 bilhões. Tem super salário no serviço público. Queria saber qual que é a sua opinião em relação a isso, se tem mais coisas a acrescentar. Vamos lá. Primeiro, realmente é tudo isso, né? Um ponto importante é o seguinte, qualquer que seja o governo, você tem que explicar esses problemas. Muitas vezes a sociedade não se mobiliza e o governo de plantão não consegue apoio do Congresso Nacional para fazer mudanças, porque as pessoas realmente não entendem que aquilo é um problema. Então, cabe ao governo explicar que isso é um problema. O Bernardo Api, que está aqui, que foi responsável por uma reforma tributária muito importante desse governo, que foi a mudança do ICMS, para um imposto de valor adicionado mais parecido com o resto do mundo, que vai acabar com a guerra fiscal no Brasil, ele teve que por 10 anos, explicar o problema do sistema tributário para chegar em um governo e criar o consenso para a mudança. A reforma da Previdência, a gente caminhou para o Congresso em dezembro de 2016, e a gente passou 3 anos discutindo até conseguir aprová-la em 2019. Dito tudo isso, qual é o desafio do Brasil? Primeiro ponto, a gente está falando de um país que é muito desigual, tá? O Brasil é um país desigual, a América Latina, como toda a região, com muita desigualdade de renda, com pobreza elevada, então é um país que precisa de políticas sociais. E ninguém é contra isso, é a favor. A discussão não é essa, tá? A discussão é muito mais, dado que você tem programas que são tão importantes como o Bolsa Família, qual deve ser exatamente o público do Bolsa Família e o valor anual gasto com Bolsa Família. O Bolsa Família, de 2003 a 2019, ele foi um programa que ele chegava a 14 milhões de famílias e o custo anual dele nunca passava de 40 bilhões de reais por ano. Ele é hoje um programa um pouquinho maior. Ele chega a 20 milhões de famílias e o custo anual dele é 160 bilhões por ano. A discussão é o seguinte, será que um Bolsa Família de 140 bilhões não seria melhor do que um de 160? Será que um público para o programa de 16 e 18 milhões de famílias, já que tradicionalmente o público para esse programa era 14 milhões de famílias, será que um público de 16 ou 18 milhões não seria melhor? Seria um programa mais focalizado do que um programa que atinge 20 milhões de famílias? E dado que teve um crescimento tão grande no Bolsa Família, será que nós precisaríamos no Brasil de aumento real definido pelo governo do salário mínimo, dado que o salário mínimo é indexador para vários programas sociais, em especial Previdência e BPC-LOAS? Previdência no mundo todo, o que os países fazem, inclusive Estados Unidos, é fazer a correção pela inflação. Você não quer que o aposentado tenha perda no valor de compra. Então, todo ano, os governos, na grande maioria dos países, dão a correção da aposentadoria pela inflação.
Só que no Brasil, diferente também de vários países do mundo, são poucos países que têm isso, o valor mínimo do benefício previdenciário é o salário mínimo. Então, quando você dá aumento real para o salário mínimo, você dá aumento real para uma parcela dos aposentados. Que são exatamente aqueles aposentados que ganham exatamente um salário mínimo. Isso cria inclusive, uma distorção. Um aposentado que ganha um salário mínimo, ele tem direito ao aumento real. E o aposentado que ganha 1,1 salário mínimo não tem direito ao crescimento real. Ele tem a aposentadoria dele corrigida só pela inflação. Por que é que o que ganha um salário mínimo tem aumento real, o que ganha 1,1 não tem? Então, não faz muito sentido. Então, na verdade, o desafio aí é desacelerar. No caso do Brasil, eu acho que o desafio não é cortar, nenhum governo vai cortar 50, 100, 200 bilhões de reais de gasto de um ano para o outro. Quem quer que seja esse governo não vai ter apoio político para fazer isso. Mas eu acho que o importante é você controlar o crescimento do gasto. A gente vai terminar esse ciclo de 4 anos com crescimento. A gente pode discutir, olha, se foi necessário ou não, mas olhando os dados do Tesouro Nacional, em 4 anos nós teremos um crescimento real da despesa do governo federal de 20%. Isso é muita coisa no país que o desemprego estava baixo, isso é inflacionário. Então, ao mesmo tempo que o governo arrecadava mais, muitas vezes com medidas corretas, e gastava mais, isso levava a inflação para cima e forçava um juros maior para trazer a inflação para baixo, o juros maior, aumenta o serviço da dívida pública, aí o fiscal não melhora tanto quanto deveria. Então, a gente não está numa situação de equilíbrio, mas o desafio para o próximo governo, seja quem for, é reduzir o crescimento do gasto público. Possivelmente vai ter que alterar a política de salário mínimo. Além disso, a gente tem toda essa agenda do que a gente chama de gasto tributário, que são regimes especiais de tributação. Alguns regimes especiais de tributação, alguns fazem sentido e outros não. No Brasil, a gente tem muita regra tributária específica, sinceramente, que não faz o mínimo sentido. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O Brasil tem um sistema público universal de saúde. Todos os países do mundo que têm sistema público universal integral de saúde, que é a grande maioria dos países da Europa, em nenhum país que tem sistema público universal de saúde você permite as famílias abaterem integralmente 100% do seu gasto privado com saúde da renda tributável. No Brasil é permitido. Então, no Brasil, se você decidir fazer um procedimento estético que vai custar 200 mil reais, 400 mil reais, você pode abater integralmente da sua renda tributável. Isso não faz o mínimo sentido. Nenhum país do mundo que tem sistema público universal de saúde permite isso. Uma política regressiva, né? Totalmente. Da mesma forma que você coloca um teto para abater gasto privado com educação, deveria ter algo também com gasto privado com saúde. No Brasil, tem umas regras também que não fazem muito sentido. Quando você completa 65 anos de idade e você é aposentado ou pensionista, a sua faixa de isenção de imposto de renda praticamente dobra. Por quê? Também não faz o mínimo sentido. Se você é aposentado e não consegue ter dinheiro para comprar um remédio para tratar de uma doença crônica, o governo tem que ter uma política pública para ajudar as pessoas de baixa renda a comprar, ter acesso aos remédios necessários para tratar de vários problemas de saúde. Mas quando você aumenta a faixa de isenção para todo mundo que completou 65 anos, é aposentado ou pensionista, você está igualando uma pessoa que é aposentado com R$ 1.200, R$ 1.500 ou R$ 5.000 por mês, com alguém que é aposentado com 30 mil, 40 mil reais por mês, com uma parcela muito pequena da população, mas não faz sentido ter esse benefício. Então, tem muita coisa de renúncia tributária, políticas de estímulo para pequena empresa. No mundo todo tem política de estímulo de carga tributária menor para pequena empresa. Só qual é o conceito de pequena empresa? O conceito de pequena empresa no Brasil, para ter acesso a um sistema tributário especial, pagar menos imposto, é um conceito muito elástico, que nenhum país do mundo seria considerado pequena empresa. Então, a gente tem que o próximo governo vai ter que fazer algo para reduzir a renúncia tributária. Se estima que a renúncia tributária do Brasil seja mais ou menos 6 a 8% do PIB. A gente não vai voltar a ser o que era em 2002, que era ali, sei lá, muito próximo de 2% do PIB, não vai voltar. Renúncia tributária é o que o governo deixa de cobrar de empresas e dá com esses regimes especiais. Pessoas físicas e empresas, né? Porque também tem outras coisas malucas nos Estados Unidos. Vamos supor que você seja um corretor de imóveis, você é um corretor autônomo, ou você trabalha para uma empresa de real estate como corretor. A sua carga tributária é exatamente a mesma. No final do ano, você preenche a declaração de imposto de renda, a sua carga tributária é exatamente a mesma. No Brasil, não é. Você corta a carga tributária enfim, mais de 50%, a depender do regime de trabalho. Se eu sou um consultor
no sistema financeiro, ou um consultor empresarial, uma pessoa jurídica, a minha carga tributária é 14.000% da minha renda. Se eu sou empregado, a minha carga tributária é 27,5%, mais com os encargos da empresa dá quase 40%. Então, no Brasil, o que você paga de imposto de renda não depende da renda, depende do tipo de contrato de trabalho. Não faz o mínimo sentido. Então, tem muita coisa que o país precisa mudar do lado da arrecadação, mas não vamos nos enganar. É necessário controlar o crescimento da despesa. Controlando o crescimento da despesa, com a economia crescendo, aos poucos, o gasto público como proporção do PIB diminui e você faz o ajuste fiscal. E o que o mercado espera, quem quer que seja o governo, não é que o Brasil vai conseguir fazer um ajuste fiscal para estabilizar a dívida pública em 1, 2 anos. Ninguém vai conseguir. Mas é pelo menos a gente ter a certeza do seguinte, dado as regras fiscais colocadas e aprovadas pelo Congresso Nacional, que a gente consiga ver que 4, 5 anos a dívida pública do Brasil pare de crescer e eventualmente ela entre em uma trajetória de queda. Se você conseguir enxergar que num período, à frente, a dívida pública do Brasil para de crescer e começa a cair, o governo vai conseguir pagar um juro menor. Ao pagar um juro menor, o déficit fiscal é menor. Ao déficit fiscal ser menor, a dívida crescerá menos rápido e vai permitir ter um ajuste fiscal. Então, é um processo que muito do benefício que virá, você colocando regras que permitam à sociedade a entender que o governo vai conseguir aos poucos controlar gasto e colocar a dívida na trajetória de queda, o efeito sobre juro é imediato. É imediato. Porque o mercado todo antecipa o benefício de um país que vai ter um equilíbrio fiscal melhor no futuro. Então, o grande desafio, controlar o crescimento de gasto. E um país que o gasto cresceu tanto nos últimos anos, e a gente expandiu praticamente todos os programas sociais e também e outros programas que não são sociais, tem como fazer isso. É preciso controlar os supersalários? Isso é um debate, não tem porquê você ter um teto constitucional e determinadas carreiras receberem acima do teto constitucional. Isso é injusto, inclusive, dentro do serviço público. É preciso cortar algum tipo de privilégio, alguns programas de que não funcionam, também é. A gente tem vários programas que, quando você faz avaliação de custo-benefício, sai muito ruim na avaliação, mas mesmo assim é difícil cortar. Por isso que é tão importante comunicação em qualquer política pública. Um exemplo interessante é o PERSE, se eu estou correto, que era para ajudar as empresas durante a pandemia, mas acabou a pandemia e o subsídio permaneceu. E o governo teve uma luta grande com o Congresso para derrubar e foi difícil. Muito difícil. Porque isso é uma coisa que a gente conhece bem de economia, né? Tem um autor famoso que publicou muito tempo atrás um livro que se chama A Lógica da Ação Coletiva, que é o Manco Olson. E ele explicava o seguinte, por que determinadas reformas que beneficiam o país como um todo, muitas vezes você não consegue aprovar. Porque mesmo as reformas que beneficiam o país como um todo, às vezes quem perde com a mudança de regra é um grupo tão pequeno que ele se organiza para travar a reforma. Por isso que é tão difícil você fazer reformas, mesmo quando você sabe que vai ter um benefício maior para a sociedade como um todo. E por isso que qualquer que seja o governo, muitas vezes o esforço de fazer reforma, você tem que explicar, tem que ir para um debate público, tem que falar com os jornais, ir para a televisão, convencer os congressistas. Então é um processo muitas vezes demorado. A notícia boa é que o país está mudando. A gente está falando de um país que há 20 anos atrás, se eu pegasse um avião em Congonhas para ir para o Pinto Martins em Fortaleza, ou para Salgado Filho em Porto Alegre, eu saía de um aeroporto que era infraero para outro aeroporto infraero. Nós passamos décadas no Brasil achando que era normal aeroporto ser serviço público administrado por uma única empresa. Finalmente, alguns anos atrás, há 15 anos atrás, nós começamos a fazer concessão plena de aeroportos. Hoje a gente tem vários aeroportos no Brasil que são administrados por empresas diferentes, operadores internacionais. A Fraport, que é a operadora de Frankfurt, está lá. A ENA, que é a operadora do aeroporto de Madrid, hoje está no Brasil, é operadora de Congonhas. Então a gente tem hoje uma concorrência no setor aeroportuário que é benéfico. A gente achava que, construir estrada no Brasil tem que ser investimento público, mas se faltar dinheiro para o setor público fazer investimento, a gente ficava com estradas ruins. Finalmente, a gente entendeu o seguinte, não precisa ser investimento público, pode ser uma concessão, pode ser uma parceria público-privada. Inclusive, nesse governo, a gente vai terminar um ciclo de 4 anos com 30 concessões de rodovias federais. A média de concessão de rodovias federais no Brasil, desde meados da década de 90, é mais ou menos 8 a 10 concessões no ciclo de 4 anos de governo. Agora o governo vai fazer 30 concessões. Então o próprio governo entendeu que, é importante a gente ter investimento em infraestrutura, melhorar as rodovias no país, e para isso nós temos que fazer concessão.
Se tem um público que não pode pagar, é outra discussão. Aí é uma discussão de ter subsídios direcionados. Mas há um público que pode pagar. Quem viaja de avião hoje paga uma taxa para a manutenção do aeroporto. Antes, quando eu era uma empresa estatal administrando todos os aeroportos do Brasil, mesmo que eu não viajasse de avião, parte do meu imposto era para manutenção de aeroporto, que não faz o mínimo sentido. Então, o país, ao longo do tempo, melhorou bastante e a gente fez reformas no Brasil que eram quase impossíveis. O Brasil privatizou a Eletrobras há 3 meses da eleição presidencial. Se alguém, há 8 anos atrás, me falasse que o governo conseguiria privatizar uma das estatais mais importantes do país há 3 meses na eleição presidencial, eu não iria acreditar. E isso aconteceu. E o governo, a gente espera do governo que ele invista muito mais em saúde pública, em educação pública, em políticas realmente que reduzam desigualdade, reduzam pobreza e dê segurança pública. É o que se espera do governo. O serviço tem muitas vezes o caráter privado. Então o governo pode fazer concessão, parceria público-privada. Bom, poderia ficar aqui o dia inteiro falando de infraestrutura, que é o tema da minha pesquisa do mestrado, mas vamos aproveitar que a gente está nos Estados Unidos e para falar do investidor internacional. Conta pra gente, quando você conversa com esses players americanos, europeus, de todo mundo, eles olham para o Brasil e veem maior país da América Latina, maior mercado consumidor, maior PIB, matriz energética limpa. É isso que deixa os animados? Ou eles estão olhando para a dívida, a inflação, estão um pouco mais receosos? Qual que é o apetite deles? Depende do investidor. Quando é um investidor de longo prazo, você tem vários fundos de investimento grandes no Brasil, investidores mais institucionais que estão no Brasil há décadas. Então, eles já conhecem o Brasil. E muitas vezes você tem esses investidores que querem fazer um investimento de longo prazo, um ativo que tem retorno estável. Então, por exemplo, quando você vai fazer um investimento numa linha de infraestrutura, linha de transmissão de energia, a receita da linha de transmissão de energia não varia muito, é indexada à inflação e tem uma taxa de retorno real muito elevada. Então, leilões de linha de transmissão de energia no Brasil, você tem fundos de investimento do mundo todo que vão para o Brasil para participar do leilão de linha de transmissão. Então, muitos investimentos em infraestrutura, esses investidores institucionais, fundos de pensão canadense, entram para participar do processo no Brasil. Aquele investimento de mais curto prazo, que vai atrás de juro alto, ou então do retorno mais a curto prazo no mercado de ações, aí tem uma coisa bem interessante, que mais ou menos até final de 2024, os Estados Unidos absorveram liquidez do mundo todo. Então, você passou um período de 10 anos com o crescimento da Bolsa Americana em dólar em 13% ao ano, por 10 anos. Com toda a revolução de inteligência artificial ocorrendo nos Estados Unidos, com os Estados Unidos sendo um país desenvolvido com maior taxa de crescimento. Então, naturalmente, todos os fundos de investimento do mundo aumentaram a exposição à economia americana. Quando começou o governo Trump, os fundos de investimento estavam muito animados com os Estados Unidos, que tinha uma agenda de desregulamentação e redução de carga tributária. Só que veio uma agenda protecionista muito forte. Os Estados Unidos aumentaram tarifa de importação em relação aos principais parceiros comerciais, inclusive Canadá e México, que ninguém esperava. Aumentou muito a tarifa de importação em cima dos países da União Europeia e uma taxa de importação que chegou, num determinado momento, a mais de 100% sobre China, que todo mundo sabia que era insustentável, porque 40% dos insumos que as empresas americanas usam para produzir produtos vêm da China. Então, todo mundo sabia que aquilo não era sustentável, mas toda essa confusão levou a um processo de rotação de carteira. Ninguém fugiu dos Estados Unidos, mas como estava todo mundo com uma exposição excessiva aos Estados Unidos, um pouquinho de dinheiro que sai dos Estados Unidos ou que deixa de entrar nos Estados Unidos e vai para país emergente é um fluxo muito forte. No ano passado, a Bolsa Brasileira cresceu 34%. A nossa moeda, o real, em 2024, está entre as 5 piores moedas do mundo. O real teve uma desvalorização em 2024 de 27%. A gente começou 2024 com a taxa de câmbio real-dólar de 4,98, terminamos em 6,25. No ano passado, voltou. A gente começou com a taxa de câmbio 6,25, terminou com 5,47. A gente teve uma valorização do real, um aumento muito forte da Bolsa Brasileira, mas isso aconteceu no Chile, na Colômbia, no México, na China, aconteceu em vários países emergentes. Então, o que aconteceu de um movimento tão positivo para o mercado financeiro do ano passado foi esse movimento de rotação de carteira que continuou no início desse ano. Nos primeiros 2 meses desse ano, o fluxo de recursos que foi para o Brasil foi maior do que todo o ano de 2025. E
Quando a gente olha o comportamento de várias bolsas de valores no mundo, em janeiro, 3 bolsas se destacaram: Peru, Colômbia e Brasil. Esses 3 países fizeram algumas reformas fundamentais? Não. Então, foi um movimento muito de rotação de carteira e qualquer fluxo para país emergente, imediatamente isso bate em Brasil. Como você falou, o Brasil é um mercado muito grande. Quando olha a América Latina como um todo, os 2 maiores mercados é México e Brasil. O Brasil, por ser um mercado maior, a liquidez é maior. Inclusive, quando um fundo de investimento decide onde aplicar o dinheiro para ter um juro alto, um dos motivos que muitos vão para o Brasil, ao invés de outros países, é que é um mercado relativamente grande também, com grande liquidez no mercado secundário de títulos públicos. Então, dito isso, é o seguinte: quando eu olho para preço de ativo, do início de 25 até hoje, até março de 26, teve uma melhora substancial. Mas os problemas do Brasil hoje são os mesmos do início de 2025. A gente está num país que está com as contas no vermelho, a gente não consegue ver em que ano a dívida pública vai se estabilizar e eventualmente começar a cair. E a gente tem uma carga tributária muito alta e um governo que, infelizmente, não tem capacidade de investimento, porque os gastos correntes absorvem praticamente todo o gasto do governo. Vamos lembrar que no ano passado a despesa não financeira do governo federal foi 2,4 trilhões de reais, e de 2,4 trilhões de reais, investimento público federal foi 80 bilhões de reais. E a tendência é diminuir ainda mais se a gente não controlar o gasto público. Um país que tem 92% do seu orçamento com verbas não discricionárias, fica difícil, né? Aí, aproveitando, Mansueto, a gente está aqui em Harvard, muitos estudantes aqui, universitários, e você tem uma experiência muito legal aqui no Boston, estudando no MIT, fazendo seu doutorado. Conta pra gente, nesses seus 4 anos morando aqui, o que essa formação te ajudou e ajuda até hoje, e essa importância de estudar fora para um economista, um profissional de qualquer área, mas especialmente para quem quer trabalhar, estudando e trabalhando com a economia brasileira. Assim, primeiro, a educação daqui é uma coisa espetacular. Ontem eu tive uma boa surpresa, fui até falar com ele, fazia anos que a gente não se encontrava, que quem abriu o Brasil Conference ontem, que foi o Richard Locke, e eu fiz várias pesquisas com o Richard, ele era meu supervisor, a gente foi várias vezes juntos para o Brasil, e a gente viajou muito para o Nordeste, fazendo pesquisas, e pesquisa comparativa entre Brasil e Itália. Ele conhece bastante a Itália, tem um livro sobre a Itália. Então, era uma coisa que é muito forte aqui, é que praticamente tudo que você quer fazer aqui nos Estados Unidos, estudando numa escolas grandes, você consegue. Você tem uma abordagem multidisciplinar que é fantástico. E quando eu terminei todos os créditos no MIT, fui fazer o exame de qualificação, você tem que, enfim, você ficava 4 dias dentro de casa escrevendo um ensaio, e depois tinha uma arguição com 4 professores da sua banca. E eu me lembro que um professor me perguntou o seguinte: olha, você foi bem na MIT, teve notas boas, você veio aqui para uma boa universidade nos Estados Unidos, uma das melhores do mundo, você está feliz? Eu falei assim: olha, mais ou menos, porque quando eu entrei aqui eu sabia muita coisa, tinha resposta para quase tudo, e agora eu estou saindo com mais dúvida do que quando eu entrei. Aí ele olhou para mim e falou assim: parabéns, você aprendeu. Então, uma coisa daqui é quando você termina um período de estudo aqui, é que você fica com muito mais dúvidas. Então, assim, o incentivo que dá para ler, para pesquisar, é muito maior. Quando eu saí daqui para fazer minha tese, acabei nunca terminando, porque eu comecei a fazer pesquisa no mundo todo, com vários grupos diferentes. Me associei a um grupo que estava fazendo a pesquisa comparativa Rússia, Índia, China, Brasil, na Universidade de Manchester, lá na Inglaterra. Hoje, o coordenador do departamento é um desses professores que eu me associei para a gente fazer pesquisa juntos. Comecei a fazer pesquisa para o Banco Mundial, além da tese, e no Brasil fui fazer uma tese para entender como as empresas no mercado informal deixam de ser informal e passam a cumprir com as obrigações fiscais e tributárias. Aí eu fui para polos no Brasil, morei em cidades pequenas, que você tinha uma concentração muito grande de informalidade. Nova Serrana, no interior de Minas Gerais, que era um polo de calçado, mas com informalidade muito grande. Jaraguá, no interior de Goiás, que era um polo de confecção com informalidade muito grande. E a região chamada Sulanca, no interior de Pernambuco, que era Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru, que era uma cidade que é uma das maiores produtores de jeans do mundo, do Brasil, que não tem água. Para você produzir jeans, você gasta 120 litros de água no processo de lavagem.
Então, como é que você produzia jeans no interior de Pernambuco, numa cidade que tinha problema de água, e o rio da cidade estava poluído, porque no processo de fabricação de jeans, você fazia a lavagem e despejava a água com, enfim, com elementos químicos no rio da cidade. Então, eu estudei todo esse processo. Então, assim, eu saí do MIT com muita curiosidade. Aí depois eu comecei querer, fui trabalhar no Senado Federal, e o debate era muito sobre gasto público, e que era muito fácil cortar gasto público, que era só diminuir passagem de avião e fechar 2 ou 5 ministérios. E eu comecei a pesquisar e falar, isso aqui não funciona, não é isso. E eu comecei a escrever muito sobre finanças públicas, e aí acabou tendo uma repercussão grande, e eu comecei a estudar muito finanças públicas. Então, uma coisa que vocês vão aprender aqui, que foi muito minha experiência pessoal, eu me lembro que tem momentos que a gente fica meio desesperado. Eu me lembro de uma correspondência que eu fiz com o Richard Locke, falando assim, olha, eu só faço estudar, não tenho tempo para nada, quando é que eu vou conseguir trabalhar? E ele falava assim, olha, calma, quando você sair daqui, você vai estar preparado para ir trabalhar no que você escolher. E é interessante, porque às vezes a gente passa aqui por altos e baixos, mas a base que vocês têm, inclusive do network que vocês fazem, e do acesso a professores, e de tanta discussão, que nunca é preto no branco, é espetacular. Isso dá uma base para você, e quando você sair daqui, você vai ter que continuar estudando. Você nunca pode parar de estudar, mas isso lhe prepara para uma série de desafios que vai permitir você ter muito mais, enfim, alternativas e decidir o que quer fazer da vida. Então, eu estou hoje no BTG Pactual, sou muito feliz como economista-chefe do BTG Pactual. O ambiente de trabalho é extremamente dinâmico. Eu hoje tenho interação com várias empresas que, quando eu era pesquisador, eu estudava essas empresas do ponto de vista de pesquisador. Hoje eu converso com toda a diretoria da empresa, com o CEO da empresa e com o conselho de administração das empresas, porque são nossos clientes. Então, é a dinâmica que o meu trabalho antigo até me ajuda a entender um pouco dessa dinâmica de empresas e setores no Brasil. Então, assim, estudar aqui é um luxo. A notícia boa é que cada vez mais tem mais brasileiros vindo para fora, e eu vou dar o mesmo conselho que eu escutei ontem em vários painéis. Assim, trabalhar aqui, ótimo. Deve trabalhar, alguns vão decidir ficar aqui, também não tem nada de errado. Mas, olha, o Brasil é um país de muita oportunidade. É um país que está passando por um processo de modificação grande. Vamos lembrar que o Brasil, até 15 anos atrás, da Segunda Guerra Mundial, até 15 anos atrás, o Brasil sempre foi importador líquido de petróleo. O Brasil é hoje exportador líquido de petróleo. A saldo de balanço comercial do Brasil, do setor de petróleo, ano passado, foram 34 bilhões de dólares. A exportação e produção de petróleo do Brasil aumentaram todos os anos, até pelo menos 2031, sem a gente furar nenhum novo poço de petróleo. Além disso, o Brasil é uma potência na área da agricultura. Há 20, 30 anos atrás, a gente falava o seguinte, mas a agricultura é pouco intensiva em tecnologia, são commodities. Não mais. A agricultura hoje é intensiva em tecnologia. A técnica de correção de solo, a seleção de sementes, todo o processo de irrigação, controlado de uma sala da fazenda, com a dispersão de água em cada pivô de irrigação, numa quantidade diferente. A agricultura hoje é intensiva em tecnologia. E o Brasil, há 20 anos atrás, safra de grãos do Brasil, 20 anos atrás, 100 milhões de toneladas a ano. Safra de grãos do Brasil, esperada para esse ano, 350 milhões de toneladas. Hoje, um estado do Brasil, que é Mato Grosso, produz mais de 100 milhões de toneladas, que era toda a produção do Brasil há 20 anos atrás. Qual é a notícia boa? A agricultura no Brasil é o único setor da economia que há mais de 30 anos tem um crescimento consistente de produtividade acima de 3% ao ano. Então, a produção agrícola do Brasil e exportação vai continuar aumentando por vários anos, sem a gente ter que desmatar, sem ter que derrubar uma única árvore. E é muito positivo. Se a gente fizer um pouquinho do dever de casa, controlando o gasto fiscal, que nos leve a ter uns juros muito baixos, é um país que pode passar por uma transformação muito grande. Então, que bom, que bom. Estou sendo esperançoso dessa conversa, então. Mansueto, para a gente fechar, vamos supor que está aqui na plateia futuro ministro da Fazenda que vai assumir o governo em 2027, seja o governo reeleito ou de um novo presidente. E ele te pede aqui 2 recomendações do que ele deve priorizar nos seus 100 primeiros dias. 2 recomendações, assim, pontuais e essenciais. O que você falaria para ele? Para ela. Bom, um ponto é o seguinte, quem quer que seja eleito presidente do Brasil, a gente vai ter que ajudar. Que o país tem que continuar, enfim, se transformando e evoluindo. Segundo, eu mexeria, eu sei que é muito impopular, eu sei que é chato, mas eu mexeria na política da correção do salário mínimo.
A gente vai terminar um ciclo de 4 anos com aumento real do salário mínimo na casa de 14%, 15%. Como eu falei, o mercado de trabalho do Brasil hoje está em situação de pleno emprego. Então, a própria dinâmica do mercado de trabalho puxa o salário de contratação para cima. Nesse cenário, talvez fosse possível a gente ter uma política de correção real do salário mínimo muito menor. Se vai ser 0,5%, vai ser 1% ou menos, aí é uma questão do debate político. Mas não dá para a gente ficar com crescimento de 2,5%, 3% real do salário mínimo todos os anos, porque o impacto nas contas públicas é muito grande. Eu iria rever também o critério de alguns programas sociais. O próprio governo tem enfatizado isso, que a legislação de alguns programas sociais ficou muito frouxa, então você vai ter que precisar de rever o critério. Você tem que perguntar exatamente que, olha, determinada política pública está chegando no público que efetivamente precisa daquela política ou está tendo um vazamento muito grande. Então, como o gasto cresceu tanto no Brasil, você tem razão, tem várias coisas que a gente pode cortar e tornar a política até mais eficiente. E, claro, toda essa agenda de reduzir esses benefícios tributários especiais, é importante a gente avançar nessa agenda. Qualquer economista sabe que é muito importante, tem muito incentivo que não faz o mínimo sentido e a gente tem que rever. Perfeito, Mansueto. Muito obrigado. Pessoal, uma salva de palmas. Obrigado.